todos os nossos dias. A nossa reflexão da noite de hoje gira em torno de uma ação, de um ato feito por Jesus, que foi a cura de um cego de nascença. Então, essa passagem está no capítulo 9 de João, do seu Evangelho. Eu vou passar um vídeo bem curto para que a gente possa perceber essa história, essa passagem, mas pediria a atenção de todos para 3 diálogos que acontecem nesse vídeo, nessa história. O primeiro diálogo é o diálogo dos apóstolos, é o diálogo dos discípulos de Jesus, quando eles arguem a Jesus a respeito daquela situação que eles passavam. O segundo diálogo é o diálogo do cego, do ex-cego de nascença, que é levado para os sacerdotes judeus no templo, e os sacerdotes o arguem sobre o feito acontecido. E o terceiro diálogo é o diálogo de Jesus com o ex-cego, agora já curado, e um judeu que participava, que presenciava o encontro de Jesus com o cego e os pais do cego. Então nós vamos colocar esse vídeo para depois nós comentarmos em torno dessa passagem de Jesus. Este ou seus pais para que nascesse cego. Nem ele pegou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste em ele. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu sou um pouco prejudicado no começo. Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Lava-te no tanque de Siloé.
Parece com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? Um homem chamado Jesus fez um lodo e untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei e vi. Onde está ele? Não sei, Como recuperou sua visão? pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode o homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos, que é profeta? E lhe trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tenha tarde. Perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ver? Como te abriu os olhos? Já vos disse, ouvistes. Para que o quereis tornar? A ouvir quereis vós. Porventura fazer-vos também seus discípulos. Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós. Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. E os que veem sejam cegos. Também nós somos cegos. Se fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, em cima dessa passagem de Jesus, vamos refletir na noite de hoje a questão do cego de nascença. Esse fato foi narrado no Evangelho de João, no capítulo 9. E ele só nesse capítulo 9, ele é todinho, inteiramente dedicado ao estudo, à reprodução dessa passagem de Jesus. Mas para que a gente possa entender
o que se passou, o que João narra no capítulo 9, é preciso que a gente volte ao capítulo 8 de João. Jesus, quando ele fazia uma cura, logo em seguida ele explicava aos discípulos o que havia acontecido. Ele ensinava aos discípulos o que ele havia feito, de que maneira ele havia feito. Mas nesse capítulo 9, Jesus inverte totalmente a sua metodologia. Ele cura primeiro e explica, ele explica primeiro e cura, faz a cura posteriormente. No capítulo 8, quando João descreve as ações de Jesus, Jesus estava pregando no templo. E ali no templo, Jesus se revela aos judeus, aos sacerdotes e aos discípulos. É ali que ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus se revela naquele momento, revela a sua missão, a sua origem, né, a todos aqueles que o ouviam. E ele sai então do templo, logo em seguida, disposto a ensinar, a explicar, dar um exemplo prático aos apóstolos daquilo que ele havia falado, né, daquilo que ele havia explicado. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, estavam junto com Jesus já de muito tempo e tinha ouvido tudo o que ele havia falado, tudo o que ele havia explicado. Foi então que ele encontrou esse cego sentado nas escadarias e ele aproveitou a ocasião para poder explicar aos apóstolos aquilo que anteriormente no templo ele havia revelado. Então é nesse instante que os discípulos interrogam Jesus dizendo: Rabi, quem pecou, ele ou seus genitores, para que fosse gerado cego? Aqui a gente abre um parênteses e vamos trocar a palavra pecou pela palavra errou, porque a palavra pecou, ela nos remete a uma ofensa a Deus, como se nós tivéssemos ela dá uma interpretação de ofensa a Deus. Já errou, ela condiz mais com os ensinamentos espíritas, que nos leva a pensar na lei de causa e efeito. Se quem errou havia sido os pais dele, então isso significa que os filhos arcam com os erros dos pais, o que nós podemos entender como uma injustiça de Deus muito grande, porque, como nós sabemos, nós somos espíritos independentes, né? Nós não estamos irremediavelmente ligados uns aos outros, mas somos espíritos independentes. E pagar pelo erro dos pais, pagar pelo erro que outros espíritos independentes houveram cometido, seria uma injustiça divina, o que é inconcebível. Mas, se Jesus explica que quem errou não havia sido, o erro não havia sido nem dele, nem dos pais, né? Não foi ele mesmo que errou. Então, se ele errou, e se ele nasceu cego, né, porque quando Jesus encontra com ele, ele era cego de nascença. E se os discípulos perguntam se era ele mesmo que tinha errado. Ora, se ele nasceu cego, o erro foi cometido quando? E se a cegueira era a cobrança do erro que ele havia cometido, quando foi que ele cometeu esse erro? Já que ele já nasceu pagando, né? Então só pode ter sido em encarnações passadas, em vidas passadas, o que demonstra que naquele tempo já se havia um entendimento, mesmo que muito raso, a respeito da reencarnação, né?
Então, Jesus responde aos discípulos: nem ele pecou e nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas neles as obras de Deus. A resposta de Jesus, que não tinha sido ele e muito menos os seus pais, dá-nos a entender que a situação daquele cego não era kármica. Ele não estava numa situação de reencarnação kármica, mas sim numa reencarnação de provas. Ele estava em provas visando a sua evolução, a sua melhoria interior, visando o seu aprendizado para a sua evolução intelecto-moral. Ele passava por uma experimentação. Na vida, ou nós estamos em expiação, ou estamos em provas. Esse cego estava, conforme Jesus diz, esclarece, ele estava em provas, buscando o seu crescimento espiritual. E Jesus continua: é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. O que Jesus teria querido esclarecer quando ele faz essa afirmativa? O dia aí vem significando luz. Então, enquanto nós estivermos, enquanto o mundo estiver sendo observando, iluminado pelos ensinamentos do Cristo, nós teremos sempre a possibilidade de paz, de serenidade e de prosperidade. Nós teremos maior possibilidade de agir conforme as determinações de Deus, conforme as leis de Deus, que foi o que Jesus veio esclarecer aqui na terra. Então é preciso que ele fizesse aquilo que ele tinha que fazer enquanto é dia, porque a noite vem, a noite do tempo vai chegar para todos nós, a idade da velhice. E nessas condições, nessa oportunidade, nós não teremos mais tempo de nos iluminarmos, nós não teremos mais tempo de mudanças, porque já se faz tarde, e as coisas vão ficando difíceis, e nós teremos que esperar por uma outra encarnação que nós não sabemos quando poderá acontecer e em que condições essa encarnação acontecerá. Então é preciso que nós nos iluminemos, que nós observemos as leis divinas, aos ensinamentos do Cristo, enquanto é dia, enquanto temos a possibilidade de fazer a nossa transformação, de promover o nosso adiantamento moral e espiritual. E Jesus continuou: enquanto eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto Jesus, os ensinamentos de Jesus, estiverem iluminando o mundo, habitando os nossos corações, haverá possibilidade, haverá de melhoras, haverá esperança para que tudo se transforme. E nós não estaremos em caminhos de trevas, estaremos em caminhos de luz. Muito bem, depois que Jesus explicou tudo isso aos discípulos, falou aos discípulos, ele faz, e tendo feito isto, cuspiu na terra, fez barro com saliva e aplicou sobre os olhos dele. Em seguida disse: lava-te no tanque de Siloé. E ele partiu, se lavou e voltou vendo. As pessoas, logo que isso acontece, logo que ele vai ao tanque de Siloé e se lava e volta a enxergar, o feito causou um burburinho, uma conversa
conversa ali entre aquelas pessoas que estavam vendo o que acontecia, né? E houve uma discussão muito acalorada para entender o que estava acontecendo, né? E ninguém tinha uma explicação. Então perguntaram a ele: aonde está o homem que te curou? Aonde está Jesus? E o cego, ex-cego, né, respondeu: não sei. Quando o homem respondeu que não sabia, eles acharam que ele estava se negando a dar uma informação para eles que era do interesse deles. Então o pegaram e o levaram para o templo, para que ele fosse arguído pelos sacerdotes. Entregaram ele aos sacerdotes no templo, né? E aí nós podemos observar o segundo diálogo dessa narrativa, né? Que é o diálogo do ex-cego com os sacerdotes do templo. Os sacerdotes do templo já vinham de algum tempo meio zangados com Jesus pelas coisas que ele estava fazendo e pelo que ele estava falando e ensinando. Então havia uma diferença deles com Jesus. Então eles perguntaram ao cego: quem te curou? Quando foi que ele te curou? Como aconteceu? Como foi? O cego explicou para eles. Ele cuspiu na terra, fez o barro, passou-me nos olhos, mandou que eu me lavasse no tanque de Siloé, e eu vi. Agora, quando foi? No sábado. Aí o caldo entornou. Porque aí eles ficaram muito zangados com Jesus, porque o sábado para os judeus era uma questão de vida e morte. Eles ficaram tão zangados que esqueceram o feito, o que aconteceu, né? O lado maravilhoso do feito, e imediatamente eles concluíram: ele não é de Deus, porque faz isso no sábado. Aí nós poderíamos dizer: mas como eles associaram uma cura a trabalhar no sábado, né? Quando eles pedem para que o povo observasse o sábado, que não podia trabalhar. O oleiro, quando faz o tijolo, ele mistura a água, a terra, faz o barro e molda o tijolo. Jesus fez a mesma coisa. Cuspiu na terra, fez a lama, passou nos olhos dele e o curou. Só por causa disso, de Jesus ter feito o barro, a lama, eles então condenaram Jesus, que Jesus não era um homem de Deus, porque estava trabalhando no sábado. Mas, como a gente pode perceber, a questão não era unânime entre eles. E outras pessoas diziam: mas se ele não fosse de Deus, ele não teria curado. Então eles pedem para que os guardas trouxessem, né? Eles pedem a opinião do próprio curado. Eles pedem a opinião do próprio cego, né? Dizendo assim: o que tu dizes a respeito dele, já que abriu teus olhos? E ele respondeu que é profeta. O que provocou a ira maior ainda dos sacerdotes, né? Porque o que eles queriam é que ele entregasse Jesus, é que ele falasse mal de Jesus, né? E que eles queriam que ele confirmasse Jesus, e mandou chamar os pais do cego para que ele confirmasse, porque o que eles queriam, na verdade, era um motivo para prender Jesus. Mas os pais do cego, percebendo o que acontecia, falou: pergunte a ele, ele já é adulto e pode responder por ele mesmo.
Então o cego falou, quando perguntaram a ele o que dizes a respeito dele, e o cego disse que ele é um profeta. Isso gerou a ira dos sacerdotes, e os sacerdotes então colocaram ele para fora do templo, já que eles não tinham conseguido o intuito deles. A partir daí nós vamos perceber então o terceiro diálogo nessa narrativa de João, que é a do ex-cego, e de um fariseu com Jesus. Então diz João: Jesus ouviu que o haviam expulsado e, encontrando-o, lhe disse: Tu crês no Filho do Homem? Em resposta ele disse: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus o havia curado, ele estava falando com Jesus e disse que não sabia quem era aquele homem, Então Jesus disse a ele: já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o reverenciou. Jesus faz ao cego essa pergunta crística, se ele acreditava no Filho do Homem, se ele acreditava em Jesus. O cego então pergunta para ele: quem é Jesus? Porque quando Jesus passou a lama nos olhos dele, mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, até então ele estava na condição de cego, mas nesse ínterim Jesus saiu com os discípulos e foi embora. Então, quando ele recobrou a visão, ele não tinha visto Jesus. Até aquele momento ele não havia conhecido Jesus, ele não tinha visto. Mas Jesus se revelou então para o ex-cego: Tu já o tens visto, sou eu aquele que vos fala. Então, naquele momento que Jesus se revela a ele percebe Jesus, cai de joelhos e reverencia o Cristo. Então, naquele momento ele encontra o Cristo. E Jesus então continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Naquele tempo o entendimento era de que quem tinha dinheiro, quem tinha posição social, quem estava bem de saúde, é porque Deus estava com a mão sobre ele e o estava abençoando. Em contrapartida, aqueles que eram pobres, que tinham problemas de saúde, que não gozavam de uma posição social, eram castigados, estavam sendo castigados por Deus, Então, quando ele diz: Eu vim ao mundo para juízo, ele está dizendo: eu vim ao mundo para fazer a avaliação de. Eu vim ao mundo para formar juízo ou ideia a respeito de, que são as verdades de Deus, Porque é isso que significa juízo, Quando Jesus fala: eu vim ao mundo para juízo, eu vim ao mundo para interpretar, eu vim ao mundo para explicar, eu vim ao mundo para ensinar. Os que não veem, vejam. Os que não veem são aqueles que são ignorantes dos ensinamentos do Cristo, aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem. Então, são cegos, não conhecem, não sabem nada. E os que veem se tornam cegos. Os que veem são aqueles orgulhosos, que se diziam saber tudo, como os sacerdotes do templo, quando ele fala para o cego: eu sou seguidor de Moisés. Se tu quiseres ser seguidor de Jesus, vai tu que é nascido em pecado, mas eu sou seguidor de Moisés, porque eu sei de onde Moisés veio, que Deus falou com Moisés, mas esse daí
nós não conhecemos, não sabemos, né? Então, eles se vangloriavam de saber a lei de Deus, eles tinham conhecimento da lei, né? Então, o que Jesus quis dizer, que aqueles que se julgavam sábios, que se julgavam os inteligentes, né, os que sabiam tudo, que eles fossem confundidos na sua falsa teoria, na sua falsa sabedoria, porque o cego ainda falou para ele, né, para o sacerdote. O mais interessante é que, não o conhecendo, não sabendo quem ele é, mesmo ninguém tendo notícia dele, já que Moisés todo mundo sabia, né, que tinha falado com Deus, mas esse daí que ninguém sabe nada dele, no entanto, ele fez o que nunca, desde a criação do mundo, foi feito. Foi capaz de dar a vista, a luz, a um cego, né? Então, naquele encontro de Jesus com o cego, o ex-cego e os pais do cego, tinha ali no fundo, se lembram, um fariseu que falou para ele. Então quer dizer que nós também somos cegos, já que ele se julgava superior a todos, né? Quer dizer que nós, na nossa posição, somos cegos também. E Jesus respondeu a ele: se fosseis cego, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizes, vedes, permanece o vosso pecado. Aquele que é cego, aquele que é ignorante do ensinamento, age em erro, ele age por ignorância. Mas aquele que diz, eu sei, eu conheço o Evangelho, eu conheço os ensinamentos do Cristo, eu conheço a lei de Deus, e mesmo assim faz errado, então esse continua com o pecado, continua com o erro, porque está errando, consciente de que está errando. O outro erra sem saber que erra, mas aquele que sabe, erra sabendo que está errando. Então, ele também é um cego, né? Muito bem. E qual seria para nós a interpretação espírita da questão? Como que nós, a partir dos ensinamentos de Kardec, podemos analisar toda essa trajetória de Jesus com o cego de nascença? Então os Espíritos nos explicam. O ato de cuspir na terra e fazer o barro, o que significa para nós? Eles dizem assim: refere-se à mistura do fluido com a matéria, resultando na reencarnação, que é a experiência necessária para o nosso adiantamento intelecto moral. É a junção, a união do espírito com a matéria, no processo de reencarnação, para que nós possamos promover a nossa melhoria, o nosso crescimento. O mergulho no poço de Siloé. O que significa esse mergulhar no poço de Siloé? Isso significa, o poço de Siloé, ele significa os ensinamentos do Evangelho. Se nós estamos bem lembrados no filme que nós assistimos, Jesus disse ao cego: vai-te ao poço de Siloé e lava-te. Ele não disse lava os teus olhos ou lava o seu rosto, ele disse lava-te. Era para ele ter mergulhado no poço de Siloé com o corpo todo, né, e ter se banhado no poço de Siloé. Esse poço de Siloé significa o Evangelho que nos é trazido, aonde estão as verdades, aonde está a luz, aonde estão as claridades. Então,
nós temos que mergulhar nesses ensinamentos para podermos viver as verdades evangélicas, para podermos viver os ensinamentos do Cristo. Mergulhar de cabeça no entendimento, né, do Evangelho. Nós não podemos ficar no entendimento literal e superficial. Muitas vezes nós conhecemos, sabemos de tudo que está lá no Evangelho, mas o que significa isso que está no Evangelho? Qual a interpretação? Qual é a mensagem? Qual é o ensinamento que está ali que eu preciso aproveitar? Então mergulha no poço de Siloé, mergulha nos ensinamentos do Cristo. E ele mergulhou. E quando ele mergulhou nos ensinamentos, ele viu. Ele então compreendeu, ele aprendeu, né? E lembram da pergunta que foi feita a ele pelas pessoas que estavam ali em volta dele no momento da cura? Perguntaram a ele: aonde está ele? Onde ele se encontra? A resposta só poderia ser: não sei. Porque na realidade, né, para nós é muito difícil nós encontrarmos a verdade crística. Se perguntarmos a nós mesmos: aonde está a verdade crística, a verdade do Evangelho dentro de nós? Muito provavelmente a nossa resposta vai ser: não sei. Ele, o cego, também não sabia, né? Até o momento que o Cristo se revelou a ele. Onde está ele corresponde a perguntar: onde está o Cristo? Onde está o Evangelho dele dentro de nós? Então os Espíritos concluem assim: somos como cego com relação aos ensinamentos espirituais. Mas assim como Jesus se revelou ao cego de nascença, a nós também ele se revela, fazendo com que passemos a ver as claridades da vida espiritual. Mas para que aprendamos, é necessário admitir a nossa ignorância e que tenhamos anseio pelo aprendizado, para que ele chegue até nós enquanto é dia, enquanto temos condições de absorver essa iluminação interior. Porque enquanto estivermos buscando somente os frutos da matéria, permaneceremos cegos e na ignorância. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos guarde em muita paz. Vamos orar.